Pronto, agora estou gravando. Vamos lá. Eu vou voltar aqui compartilhando a tela com vocês. Deixa eu abrir aqui. Tá, o que eu estava falando do pulgão? Oi, fala. Sobre os antibióticos, então, tipo assim, se tem fungo em um lugar e tem bactéria, o fungo ele impede a bactéria de chegar, tipo, em algum lugar? Não são todos os fungos, tá? Alguns fungos vão produzir, sim, substâncias que não é para. Ele não faz isso de propósito. Isso daí é uma relação ecológica chamada antibiose ou amensalismo. Tipo, ele simplesmente produz aquela substância. E aí essa substância, por um acaso, mata as bactérias ou impede o crescimento delas. Mas não é sempre que ele vai produzir, não são todos os fungos que vão produzirem. Às vezes tem fungo e bactéria que pode viver, sim, no mesmo ambiente de boa. Ok? Sim. Deixa eu só... Então, continuando aqui, eu tinha falado do pulgão em relação à doença de planta. Os pulgões, eles se alimentam da seiva da planta. Deixa eu só anotar. Esse Gabriel que entrou, iPhone de Gabriel, tem só um Gabriel na turma? É, o Dias. Tá, então eu já tinha anotado ele. Tá. Os pulgões vão se alimentar da seiva da planta e é muito líquido. E aí o sistema digestório deles é modificado para que aquele excesso de líquido saia. Então os pulgões, eles produzem uma excreta que é açucarada, é tipo um xixizinho doce, chamado ronidil. E as formigas, por exemplo, adoram isso. Elas podem até estimular pulgões a produzirem isso para elas lamberem. E, além disso, as formigas podem levar pulgões para dentro do formigueiro, colocar elas associadas com raízes de plantas e deixa o pulgão lá, porque o pulgão vai estar se alimentando da seiva da planta na raiz e ela vai estar se alimentando do ranidil. Isso daí é um tipo de relação chamada esclavagismo. Tipo, é como se a formiga fizesse o pulgão de escravo, tá? E aí... Tadinho! Mas assim, não está prejudicando tanto assim, o pulgão está lá se alimentando de boa, tá? Mas enfim, é uma relação esclavagista que a gente fala. E aí, por que eu estou falando isso? Porque essa excreta açucarada do pulgão, quando cai nas folhas, é açúcar, a folha vai ficando pegajosa. E aí, com o tempo, com muito açúcar em cima da folha, surge um fungo chamado fumagina. Se vocês tiverem pé de limão ou laranja na casa de vocês, provavelmente uma folha ou outra pode ter essa fumagina. Você vai olhar a folha verde, vocês vão ver que tem um monte de coisas como se estivesse sujo de preto em cima. É um fungo que surge só por causa do açúcar que está ali, que veio de algum animal sugador de seiva. E ele, se ele tampa a folha, ele bloqueia que a planta faça fotossíntese. Então é ruim para a planta. No meu pé de limão tá assim. Oi? O pé de limão daqui de casa tá assim, tá com uma Então, tem como você limpar. Seu pé de limão é muito grande? Quer que eu te mostre? Não, depois você manda foto, mostra pra gente. Mas ele é muito grande, o pé de limão, ou não? Não. Tá, então tem como você limpar. Porque se fosse muito grande, tem como você fazer controle utilizando, tipo, substâncias para matar o fungo. Mas tem como você fazer o controle manual. Pega um algodão umedecido e só passa na folha. Você vai ver como o fungo vai sair no algodão. Pelo menos você vai estar limpando a folha dela e aí não prejudica a planta. Então, assim, fungos podem ser bons, mas também podem ser ruins. E essa parte de controle biológico aqui, vocês lembram o que é controle biológico? Sabem disso? Não. O controle biológico é quando você usa uma espécie, seja um inseto, seja um fungo, um ácaro, que for, para controlar uma praga. Então, às vezes, tem uma plantação que está dando determinada praga. Você pode borrifar esse fungo naquela plantação e aí o fungo vai matar aquela praga. Esse é o chamado controle biológico. Mas o controle biológico utilizando fungos. Porque eu trabalhei com controle biológico utilizando os próprios insetos. Com o pulgão mesmo, tem uma vespinha pequenininha que bota ovo dentro do pulgão. E aí o pulgão morre. Então, isso é uma forma de controle biológico de uma praga. Aí, continuando aqui,
Olha, isso daqui é uma imagem mostrando uma placa de Petri com um fungo aqui. E olha, todas essas linhas que estão aqui eram bactérias, tá? Todas essas linhas que estão passando aqui era tudo colônia de bactéria. Mas está vendo que onde tem o fungo não tem crescimento bacteriano. Porque o fungo produz essa substância que pode ser bactericida ou bacteriostática, né? Lembra que pode controlar o crescimento ou matar bactérias. Então, esse aqui é um exemplo de antibiótico. E nesse caso aqui é um percevejo. Esse é um percevejo que suga seiva de planta, é uma praga. E aí ele está todo fungado. Então, isso aqui é um exemplo de controle biológico. Isso já acontece naturalmente, tá? Mas você, numa plantação, às vezes você pode comprar o fungo para colocar na sua plantação. Mas isso na natureza tem aos montes. Tem até a formiga zumbi, para eu mostrar para vocês nessa aula, que tem um fungo que deixa a formiga zumbi. Verdade, tem mesmo. É muito legal. É bem doido. Agora, quando a gente fala da morfologia de fungos, o corpo deles, né, como que ele é feito? Os fungos, eles são formados por vários filamentos que são chamados hifas. Então, dá uma olhada aqui. Se você estiver olhando um cogumelo, você tem aquela parte de cima que você vê e tem a parte que está aqui debaixo da terra. Tá vendo que parecem raízes, mas não são raízes. São várias células juntas que formam isso daqui. Tipo, tudo isso daqui é uma hifa. Então, o corpo dos fungos basicamente é formado por hifas. E aí existem dois tipos de hifas. Temos as hifas chamadas septadas, olha o nome dela aqui, e hifa cenocítica. Olha a diferença da hifa de baixo para de cima. A septada tem septos, que são divisões. Vocês estão conseguindo ver aqui bem? Tem divisões, é como se fosse entre uma célula e outra. E já aqui na cenocítica, nós não temos. Esses pontinhos aqui em azul são núcleos das células. Então, nas hifas septadas, você tem núcleos aqui, às vezes pode ter mais de um núcleo por célula. E essas hifas, elas permitem comunicação. Então, aqui são células que têm como se fossem túneis para se comunicar umas com as outras. Então, o citoplasma de uma célula, nutrientes, organelas podem ir de um lado para o outro, mas são células que formam toda essa estrutura, que é uma hifa. A septada, ela é divididinha, a cenocítica não é divididinha. Você tem como se fosse um citoplasma único só, mas com vários núcleos aqui. Mas, na verdade, são várias células que o que aconteceu com elas é que o citoplasma delas se fundiu. Então, até aqui tudo bem? Hifa septada, hifa cenocítica? Professora, você pode repetir a hifa septada, por favor? A hifa septada, você vai ter as células, só que você tem uma divisão entre elas. Você tem os chamados septos. Fazer uma comparação, existe o septo nasal. Septo nasal é uma divisão que a gente tem dentro do nariz. Então, toda vez que eu usar a palavra septo, eu falo de algo que divide. Então, uma hifa septada, você tem uma divisão entre as células. Só que essa divisão não é totalmente fechada. Tem comunicação entre elas. Ok? Ok. Então, você tem, o fungo é formado por hifas. E essas hifas, quando elas estão juntas, o conjunto de hifas leva o nome de micélio. Então, aqui, ó, olhando esse fungo aqui, você tem o micélio que fica na parte de baixo, que são várias hifas, e o micélio que fica na parte de cima. O micélio que fica no substrato onde o fungo está é chamado micélio vegetativo. E a função dele é justamente obter nutrientes. Então, a alimentação, né, sustentação, é tudo essa parte de baixo que ela faz. Micélio vegetativo. Agora, a parte de cima é o micélio reprodutivo ou reprodutor. O nome já diz o que faz, né? As hifas que estão aqui em cima estão associadas com a reprodução desse fungo. E aí, no caso de Basidiomycetus e Ascomycetus, que são dois filos aqui dentro, você vai ter essa formação desse micélio reprodutor bem visível, que é chamado de corpo de frutificação. Então, lembrando, conjunto de hifas, micélio. O micélio vegetativo é o que fica lá dentro do substrato,
ele está associado com a obtenção de nutrientes. O micélio reprodutivo está associado com a reprodução. E o micélio reprodutivo, ele todo aqui, quando ele aparece, a gente fala que surgiu o corpo de frutificação. Vocês vão ver que tem os zigomicetos, eles não produzem esse corpo de frutificação. Mas mesmo assim tem micélio reprodutivo, tem células que estão associadas com a reprodução. Quando eu falar da reprodução de cada um deles, a gente visualiza isso melhor. Pode falar. Prof, então, a hifa senocítica, ela também tem comunicação? Sim. Mesmo sem ter o septo? Sim, porque a senocítica está tudo junto. É como se fosse um citoplasma só. Mas, na verdade, eram várias células que o citoplasma dela se fundiram. Ficaram juntinhos. Tá bom. Ela é toda compartilhada. Peço aqui. O que foi, Lívia? Você falou alguma coisa? Ela é toda compartilhada. Isso, todo compartilhado. Aqui também você tem comunicação, mas você tem essa pequena divisãozinha aqui. Isso que eu fiquei um pouco na dúvida nessa pitada. Isso, mas as duas você compartilha tudo que tem ali dentro. Organelas, nutrientes, tudo é compartilhado. Aí, quando a gente fala de fungos, esses que eu estava falando são os fungos pluri ou multicelulares, porque os fungos unicelulares, que é o caso das leveduras, isso daqui é uma imagem de leveduras, não tem hifa, é uma célula só. Então, não tem como você ter hifa, né? Que a hifa eram várias células juntas. Então, aqui você, no fungo unicelular, não apresenta hifa. Cada bolinha dessa daqui é uma levedura. Aí, olha como que é a nutrição desses fungos. Lembra que a gente falou, eles são heterotróficos por absorção. Então, a gente tem aqui visualizando um cogumelo. Olha o micélio vegetativo, né? Que é a parte que fica aqui de baixo. Tá vendo que você tem uma saída de enzimas digestivas e essas enzimas que são liberadas pelo fungo, elas vão degradar, vão quebrar as substâncias nutritivas para ele. Então, essas enzimas, elas degradam as chamadas macromoléculas. Tudo que tiver o prefixo macro significa grande. Então, essas enzimas, elas vão quebrar substâncias grandes para que elas se transformem em substâncias menores, que são as moléculas orgânicas bem mais simples. Então, o fungo botou a enzima para fora, a enzima vai quebrar o amido, vai quebrar proteínas, que são substâncias muito grandes, que o fungo não conseguiria absorver desse jeito, quebra o amido em glicose, quebra a proteína em aminoácido. Agora sim, tanto glicose quanto aminoácido são moléculas super simples e pequenas. Aí ele consegue absorver depois isso novamente. Então... Tem um processo de catabolismo? Oi? Seria um processo de catabolismo? Porque isso mesmo, catabolismo, que você está quebrando moléculas grandes em menores. E aí, as moléculas orgânicas, né, a glicose, ela vai ser armazenada, lembra, na forma de glicogênio, então é uma forma de reserva energética. Em relação à nutrição, os fungos, eles podem ser, que nem a gente falou, sapróbios. Isso quer dizer que eles vão crescer em matéria orgânica em decomposição. Todos os decompositores são sapróbios. Só que existem ainda fungos que são chamados de parasitas, que são aqueles que vão, conseguir nutrientes através de um hospedeiro ainda vivo, não morto, então ainda vivo, por isso que é um parasita. Ou então eles podem ter essas relações chamadas de simbiose, que a simbiose é uma relação muito legal, porque a simbiose, vê se vocês lembram disso, é um tipo de mutualismo, em que as duas espécies, uma precisa da outra para sobreviver. Então, fungos, vocês conhecem alguma relação de mutualismo, que é a mesma coisa, né, que simbiose, que fungo participa? Luz, não. Não. Você gira aqui, ó. Os líquens. Vocês sabem o que são líquens? Tá testando a câmera. Sim, sei. Mas também tem o... O negócio das pedras, né, da cachoeira. Sim, Isso mesmo. Os líquens é uma associação de fungo com algas, ou então pode ser fungo com cianobactérias, em alguns casos. Na maioria das vezes é com algas.
Isso é uma relação muito boa, tanto para o fungo quanto para a alga. Eu vou falar dela daqui a pouquinho. É uma relação de Professora, simbiose. Oi. tem aquele que tem na árvore, que dá na árvore, que parece um Isso, negócio então, é o meio líquen. enrugadinho, assim. É o líquen. É isso que eu tô falando. E aí, olha quais são as condições ideais para o crescimento de um fungo. Onde que vocês já viram aparecer fungo na casa de vocês? Dentro da Na geladeira. Parede, mas a parede estava como? Alimento. Molhada. Molhada, alimento tem. Na laranja, geralmente, eu sempre vejo. Laranja. É, Para vocês terem uma laranja. ideia, o fungo que aparece na laranja, aquele fungo meio verde, é o penicillium. É o que produz a penicilina. Gente. É aquele lá. O pão fica meio verde, meio azulado. Também, por causa de fungo, pode ser alguns tipos de fungos diferentes. A gente vai falar deles daqui a pouquinho. Então, assim, as condições que são ótimas para o crescimento do fungo, o pH tem que estar próximo de 5, então é um pouquinho ácido. O ambiente tem que estar um pouquinho ácido. Eles conseguem crescer em locais que tenham assim uma concentração um pouco mais alta de açúcar ou sal, mas se tiver muito açúcar ou muito sal, eles não conseguem crescer. A gente fala disso numa questão que eu coloquei para a gente resolver. E precisa de ambiente úmido. Se não tiver ambiente úmido, o fungo não consegue se desenvolver. Por isso que na parede, às vezes, pode dar fungo, porque você tem ali a parede, ela está úmida, está tendo, sei lá, infiltração, o que for, aí pode aparecer o mofo, pode aparecer dentro de armário. O meu armário aqui atrás, quando um dia eu abria uma porta, tipo, tinha uma parte do armário que eu não usava há muito tempo. E aí eu vi que na madeira deu um pouquinho de fungo. E aí vocês vão ver que não adianta só limpar superficialmente. Lembra que a gente falou que o fungo, uma parte está para fora e outra parte está dentro do material? Então, assim, quando você vê... eu achei um fungo em cima de uma madeira aqui de casa. Não adianta você passar álcool para eliminar só a parte de cima. Você está eliminando só a parte de fora, como se fosse só um micélio reprodutivo. O vegetativo está todo lá dentro da madeira. Então, Professora, e se a gente tirar essa parte de cima, ela pode crescer de novo? pode e vai. Ah, É igual comida. Por que um pão dentro do pacote de pães aqui, um dos pães está verde, começou um fungo? Eu jogo o pacote todo fora. Por quê? Vocês vão ver que a produção de esporos já começou, então todos os pães ali de dentro já têm esporos de fungos. Não necessariamente vai te fazer mal, mas eu prefiro não arriscar. E falar, eu vou tirar só esse pedaço aqui de cima que está fungado e vou comer o resto. Pô, você está tirando só o que você está vendo. Você está tirando só o micélio reprodutivo, a parte de cima dele. Mas o que está dentro do pão, você não está vendo, você está comendo. Então você pode passar mal. Oi. Isso tem a ver com o fato de que quando tem uma laranja podre dentro de um saco cheio de laranjas, isso acaba passando para as outras? Porque os fungos, quando aparecem... Quando você vê o fungo, você já está vendo a parte reprodutiva, tá? Porque o fungo, a parte vegetativa fica debaixo, seja da terra, do alimento, você não consegue ver direito. Aí, quando tem uma laranja podre ali dentro, com fungo, já está tendo produção de esporos. Então, esses esporos, é só eles caírem num ambiente propício para eles crescerem que eles começam a se produzir. E no caso de a laranja podre, ela faz as outras amadurecerem mais rápido também. Então, pode passar o fungo rapidinho. Mas, assim, não necessariamente se você tem igual, se eu tenho uma bacia cheia de laranja, uma deu fungo, eu não vou jogar todas as outras fora, porque a laranja é muito mais dura, né? É um material diferente do que o pão. O pão é super macio, é muito fácil do fungo começar a crescer. Mas a laranja não. Até que eu só jogo a laranja que tá ruim fora e como as outras, tranquilo. Aqui em casa. Ô, Bianca. Oi. Eu tava com uma escova de dente de madeira. E aí deu fungo. Eu acho que é fungo, pelo menos. Ou mofo. Tô com ela aqui, eu posso mostrar. Eu tenho uma também de... tá. Eu acho que é. É porque isso daí, sabe por que apareceu aí? Porque você bota dentro do copo
e aí vai caindo água ali, vai caindo água, ambiente propício para ele crescer. O que você pode fazer, como é a parte de baixo, se você não quiser jogar fora, porque eu sei que ela tem que ser trocada de 3 em 3 meses, se eu não me engano. Mas se você não quiser jogar fora, você deixa essa escova com um lugar muito iluminado, seca ela bastante, que o fungo vai morrer. Mas assim, se for a parte que você coloca na boca, o ideal é jogar fora mesmo. Tá. E o que acontece se a gente comer esse fungo que vem na laranja que você estava Então, falando? depende muito do fungo, né? Tem fungo e depende muito do organismo de cada pessoa. Se você comer um que não seja um fungo que produza uma toxina que não vai te fazer tanto mal, não vai fazer diferença nenhuma. Mas pode ser, sim, uma toxina que te faz mal, que te dá diarreia, pode te dar febre. Então, assim, depende do fungo, depende de como o seu corpo reage a isso, então é bem variado. Então, é inúmeras formas, né? Mas existem fungos que, em todas as pessoas, se elas comerem esse fungo, elas vão morrer. São fungos extremamente tóxicos. Ah, sim. Mas tem outros, esses que dão nos alimentos, normalmente não são esses, não. Esses que dão nos alimentos, se você comer, você pode passar mal, vomitar, ter diarreia, algum problema assim, tá? Ou então não ter nada. Às vezes você fala, pô, comi o pão, tirei a parte verde, comi o resto, não me deu nada. Tudo bem. Seu corpo não lidou bem com aquilo. Ô, Aí eu professora, prefiro não arriscar, porque eu sou meu estômago é mó estranho. o meu também é mó zoado, mas o prof, deixa eu te falar. O meu avô e a minha tia, eles moram lá no Rio. E aí, só que assim, a minha tia mora em outro apartamento, meu avô mora em outro. Enfim, os dois, parecem que os dois vivem de luz. Mas tem uma coisa que eles fazem, que é o seguinte, eu não sei como é que eles vivem não de passam luz? mal. Eles não comem, não? É, praticamente. Você chega na casa, não tem nada pra comer. Mas olha, aí eles compravam pão, só que como eram só eles, o negócio ficava verde. Só que aí eles colocavam no congelador. Nossa, E aí, não! quando eles iam comer, eles pegavam, que tiravam a agonia! parte verde e colocavam na torradeira. Eu acho isso uma babaquice Então, tão daí grande. dá tchauzinho assim, né? Gente, pelo amor Não, de é Deus. tipo assim, pô, se você compra uma parada, um alimento, para começar que é completamente errado você comprar um alimento que você não vai comer, porque tantas pessoas passam fome e você tá aí manjando e não dá para outra pessoa comer, né? Ponto. Mas assim, Pois é. não tudo bem, você vai colocar no congelador, o fungo pode morrer? Pode. Mas, velho, que coragem, tá? Que coragem. Não é? Eu também acho. Nem que seja Eu acho para uma falta de você noção. utilizar esse pão que tá mofado como adubo, sabe? Ah, vou adubar. Agora minha tia faz isso. A minha tia faz isso. Agora o meu avô, nossa senhora, meu avô vive de luz, literalmente. Não é possível. Ai, credo. Nossa senhora. Nem. Ô, gente, Nossa. olha só. Deixa eu explicar aqui para vocês o metabolismo, que daqui a pouco a aula acaba. E aí os vídeos vão estar lá no YouTube e a gente continua na próxima aula. Mas eu já aviso que vocês já podem ir pegando os exercícios do livro para fazer, tá? Já pode ir pegando para fazer. A gente vai resolver alguns aqui, mas façam, que é bom que vocês já vão fixando a aula de hoje. Quando a gente fala do metabolismo, os fungos eles podem ser aeróbios, isso quer dizer que eles vivem na presença de oxigênio, ou alguns podem ser anaeróbios facultativos, que é o caso da levedura. Esses anaeróbios facultativos quer dizer que facultativo pode ter ou não oxigênio. Se tiver oxigênio, ele consegue viver de boa. Se não tiver oxigênio, ele também consegue viver de boa. Por isso que é facultativo. Se fosse anaeróbio obrigatório, quer dizer que esse fungo só viveria na ausência de oxigênio. Mas não, as leveduras elas são anaeróbias facultativas. As leveduras, uma das espécies mais conhecidas é a Saccharomyces cerevisiae, eu nunca sei falar isso. Cerevisiae, eu acho que fala isso, sei lá. Saccharomyces, tá? Essa espécie aqui, ela é que é bastante utilizada, né, pelo que a gente falou, de produção de pão, de fermento biológico, né? Fermento que tem na casa de vocês, se vocês forem ver assim, fermento biológico, não fermento químico. O biológico é feito de leveduras, principalmente. Fungos, né, no geral.
Então, você produz queijo, bebida alcoólica e tal. Lembra que eu falei que, no caso, esses tipos de fungos fazem fermentação. Eles pegam a glicose e vão quebrar a glicose até formar uma substância chamada primeiro ácido pirúvico. Tanto nós, que somos seres vivos aeróbicos, que a gente vive na presença de oxigênio, quanto esses fungos que são anaeróbios facultativos, até essa parte de ácido pirúvico é igual. Na nossa célula, ou então digo até qualquer ser vivo, tá? Que viva na presença de oxigênio, quando for pegar a glicose, vai quebrar a glicose em ácido pirúvico. Todo mundo faz isso, ponto. A questão é, quando você tem ausência de oxigênio, esse ácido pirúvico ele vai ser transformado em outra coisa. Quando tem a presença de oxigênio, vai entrar na mitocôndria, vai ter o ciclo de Krebs e aí vai ter todo o processo de respiração celular. Então, esse exemplo que eu estou mostrando aqui é a fermentação alcoólica. Então, vamos lá. A glicose foi quebrada em 2 moléculas de ácido pirúvico. Ok. Mas, como está na ausência de oxigênio, esses fungos chamados leveduras vão pegar esses ácidos pirúvicos e vão converter, vão produzir álcool, que é o etanol. Por isso que leva o nome de fermentação alcoólica. E aí vamos entender o que são essas coisas todas que estão aparecendo aqui. Primeiro que eu mostrei que para quebrar a glicose em ácido pirúvico, eu produzi energia. ATP é uma coisa que vocês vão ver mais para frente, que é uma moeda energética. A gente já viu, prof. Que bom, vocês viram mais para frente, né, Sé? Então, a ATP é a moeda energética. Então, sim, para você quebrar a glicose, você produz 2 moléculas de ATP. Só que o ácido pirúvico, quando ele é convertido em etanol, você tem liberação de gás carbônico. E aí, olha que legal, já vi muita questão de prova, até do Enem, falando isso. Perguntando assim, por que quando você vai fazer um pão, por que quando você vai fazer um bolo, e você usa fermento biológico, a massa cresce? Alguém tem ideia por que a massa cresce? A gente já falou disso, quando eu a gente falou disso. Eu acho que quando a gente coloca a massa no forno e ela começa a esquentar, esse álcool, né, entre aspas, ele vai evaporar. Sim, o álcool evapora mesmo, mas não é o álcool que faz a massa crescer. Ih, meu Deus. É o gás carbônico? É o gás carbônico. Sabe por quê? A massa, normalmente, essas massas de pães, tudo que leva farinha de trigo tem glúten. O glúten permite como se fosse esticar, é como se fosse um elástico, entre aspas, tá, gente? Permite a massa de esticar. Na hora quando você quebra ácido pirúvico em etanol, álcool, você libera gás carbônico. Esse gás, ele vai tentar fugir daquele local, ele vai sair, né? Quando ele tentar sair, a massa vai esticar e por isso que o pão cresce. Prof. Oi. Um exemplo bem bruto seria o gás carbônico tentando fugir da lata que tá com o botulismo? Mas não é... Bem bruto. É, isso mesmo. Bem bruto. Por causa... Não, mas lá acontece fermentação também. Ah, então tá. Tá? Lá acontece fermentação. E existem 3 tipos de fermentação. A fermentação lática, alcoólica e acética. Então, no caso do botulismo, também acontece fermentação, por isso que produz gás e a lata fica estufada, certinho. Não é exemplo bruto, não. Você fez uma comparação bem boa. Aqui, no caso da produção de pães e bolo, também. Então, você produz o álcool, que quando vai para o forno, o álcool vai evaporar. Você não vai comer um pão e ficar doidão, né? Isso não acontece. Mas, também, para você produzir o álcool, você liberou gás carbônico. Então, o gás carbônico, ele tenta sair, por isso que a massa cresce. Já vi muita questão de prova perguntando isso, tá? Então, no caso, para produzir vinho, cerveja, tudo que for, precisa de álcool, eles deixam a levedura nas uvas, fecha, porque aí não vai ter oxigênio lá dentro, e aí vai começar a fermentação e você tem a conversão, né, da glicose formando o etanol. Então, aquela glicose que estava presente na uva vai formar um álcool depois. Formando o álcool depois, você tem uma bebida alcoólica. Então, usa a levedura para isso, ok? Deixa eu só ver onde que a gente vai parar. Ok. Então tá. A aula acabou agora, não chorem, tá? A gente continua na próxima aula falando sobre a reprodução, porque é bom até a gente dividir
porque a gente deu as características gerais do fungo e na próxima aula a gente vai falar sobre a reprodução assexuada e assexuada. E aí eu falo dos 3 filos principais que a gente estuda de fungo: ascomicetos, basidiomicetos e zigomicetos. E aí resolvemos alguns exercícios, ok? Ok. Então, professora, quando você tiver visto as paródias, você pode dar um feedback pra gente? Pode deixar, vou ver isso ainda, pode deixar. Então, os vídeos das aulas estarão disponíveis no YouTube como parte 1 e parte 2, tá? Lá no canal, no playlist de vocês. A vida do avô da Ana vai ser exposta no YouTube, gente. Ai, gente.